Fala moçada, gesso em área arenosa, tá? Vou te passar aqui quais critérios que a gente deve utilizar antes de fazer esse posicionamento, certo? E pensando em areia, vai ter um critério que eu vou comentar aqui que não é tão convencional como esses padrões que a gente vê por aí, certo? Então vamos lá. Falando em critérios sobre posicionar gesso de forma geral, tá? Sem pensar somente na areia, a gente vai ter basicamente três. Primeiro, cálcio abaixo de 0,5 centimols, show? Alumínio acima de 0,5 centimols, beleza? E a saturação por alumínio, com o nosso M%, acima de 10%. Isso aqui quer dizer o quê? 10% de alumínio dentro da nossa CTC. Só que quando a gente fala de gesso, a gente tem um detalhe. A gente não utiliza a CTC total, a gente utiliza a CTC efetiva, tá? Então a gente utiliza a CTC efetiva. E qual que é a diferença entre a CTC efetiva da CTC total? Porque a CTC total, ela leva em consideração o H+, que é o nosso hidrogênio, que seria ali o que mexe no nosso pH. A CTC efetiva, ela não leva em consideração o H+, somente o alumínio. Justamente por isso que a gente sempre fala que o quê? Gesso não altera pH. Tanto é que a CTC que a gente utiliza para fazer cálculo de gessagem ou para analisar a necessidade de gesso da nossa área, se realmente precisa, quanto precisa, a gente não leva em consideração a total, justamente porque ele não altera H+, tá? O gesso ele vai fazer o quê? Ele vai levar cálcio para as camadas mais profundas, ele vai colocar enxofre no nosso sistema, ele vai neutralizar alumínio, mas ele não vai mexer em pH, certo? Se a gente colocar lá em alguns estudos, mesmo assim, alguns artigos, a gente vai ver que existe uma leve alteração no pH, mas é tão irrisória para o nosso sistema que a gente sempre afirma que ele não altera, para justamente não haver nenhum tipo de posicionamento pensando que vai corrigir pH em profundidade, ok? Então, beleza. Viu que eu comentei coisas sobre profundidade? Desculpa. O que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Ou na maioria dos cursos, tá? Ó, gesso. Desculpa, calcário. A gente vai usar na camada 0,20, tá? E o gesso vamos usar na camada 20, 40. Não foi isso que a gente aprendeu? Só que, olha lá na aula de calcário que eu postei no vídeo sobre calcário, onde eu falo o seguinte. Calcário tem que fazer o quê? O máximo profundo que a gente conseguir. O que seria o ideal para a gente posicionar calcário? De 0 a 40. Mas Deus, então não precisa de gesso, né? Precisa, porque a gente quer fazer perfil longo. A gente quer fazer perfil muito mesmo para poder a planta enraizar até lá embaixo, ficar sempre com reserva hídrica, ter mais volume de raiz para a gente poder ter mais profundidade. Então a gente vai começar a levar em consideração a camada do gesso no local onde a gente parou o calcário, certo? Então se a gente utilizou ali uma grade de 40, 42 polegadas e conseguimos colocar calcário até 40 centímetros, o nosso posicionamento vai ser o quê? De 40 para 60. Conseguimos colocar calcário até 30 centímetros, o nosso gesso vai ser de 30 para 50. E assim sucessivamente, tá? Agora, onde está o grande critério também para a gente posicionar gesso, principalmente agora pensando aqui, ó, tá? Nas nossas areias, que é onde entra ali a verdadeira particularidade, certo? Tá totalmente ligada com esse nutriente aqui, ó, que eu vou escrever aqui na tela, ó. Magnésio, tá? Por que tá ligado ao magnésio, pessoal? O gesso, ele pode afetar a nossa absorção de magnésio. Mas não é que ele vai afetar a absorção direta, tá? Magnésio baixo no sistema pode ocorrer um pouquinho de lixiviação dependendo da quantidade de gesso que você vai utilizar, certo? E induzir ainda mais essa deficiência. Então, se você tiver baixo magnésio nas camadas de cima e colocar alta dose de gesso, a gente vai perder produtividade pela necessidade de magnésio, tá? Então, o magnésio vai ser o limitante da nossa produtividade, correto? E por que é tão fácil a gente ter magnésio baixo em solo arenoso, tá? Primeiro, de forma geral, muita gente abriu calcário com calcítico, muita gente posicionou calcário em doses erradas e o cálcio sempre vai à frente do magnésio, em questão de quantidade mesmo dentro do próprio material, tá? Então, você colocou abaixo, você já colocou pouco. Você pegou um calcítico ou pegou um com teor muito baixo de magnésio, você já colocou pouco.
Agora, partindo para o solo arenoso, qual que é a nossa particularidade com o magnésio no solo arenoso? A gente tem o que na areia? CTC o que, ó? Miudinha, pequenininha. E aí não cabe todos os nutrientes. E qual que é o principal que vai ali na frente, que chega primeiro para preencher essa CTC? O cálcio. Consegue entender? Então, a gente tem uma facilidade tremenda de ter magnésio baixo no nosso sistema. A não ser que em algum momento a gente comece a trabalhar com os óxidos, né? Os óxidos ou silicato de magnésio ou outras fontes de magnésio no solo para aumentar e conseguir posicionar esse gesso talvez em dose maior. Mas aí a gente já parte para outra discussão, se vale a pena financeiramente ou não. A gente está aqui só comentando sobre parte técnica e o que é possível fazer, onde tem problema e onde tem solução. Correto? E aí, no próximo vídeo da nossa série aqui, Areia Mais, eu vou te mostrar a fórmula que você pode utilizar para posicionar gesso na areia, tá? E a mais indicada nessa situação também. Só que atentem-se a isso aqui, ó, a magnésio baixo, tá? Em todo lugar que você for procurar sobre critérios para posicionar gesso, você vai encontrar isso aqui, ó. E eu aqui estou te trazendo essa informação valiosíssima, tá? Se posicionar alta dose de gesso em áreas, principalmente áreas novas, com magnésio, não vai aumentar a produtividade, tá? Pelo contrário, existe chance de tirar, caso você não reponha o magnésio de outra forma. Fechou? Gostou desse conteúdo? Manda para alguém que está pensando em fazer gesso em solo arenoso, tá? Se você conhece alguém ou se você trabalha com solo arenoso, por favor, deixe seu like aqui, ajuda nosso conteúdo, ajuda a espalhar essa mensagem e vamos fazer junto com que solos arenosos produzam mais e não só produtividade, produzam com lucratividade, certo? Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.